Olá, pessoal, tudo bem? Sejam então todos muito bem-vindos a esse webinar, apresentado a vocês pelo Bincolab, com promoção do BIM Fórum Brasil. Meu nome é Gabriela Citia Rocha, eu sou especialista BIM internacional no Bincolab e hoje eu estou acompanhada do meu colega Ferran Massip, que também faz parte da equipe como especialista BIM internacional. Nós esperamos poder te mostrar várias informações interessantes que podem te ajudar no teu próximo projeto e, claro, em todos os projetos seguintes. Esse webinar vai ter uma duração de aproximadamente 45 minutos e hoje nós temos alguns tópicos preparados para vocês. Importante falar que o webinar também vai ser gravado, então, se for necessário voltar e revisar algum ponto interessante do webinar, sempre é possível também. Durante a apresentação, eu quero ter uma certa interação com vocês, então a gente vai lançar algumas pequenas pesquisas que a gente vai realizar no início de cada capítulo. Por isso eu peço a gentileza de que, nesse momento, se possível, você escolha a resposta mais apropriada e para o seu caso, claro, e isso vai nos ajudar muito no decorrer da apresentação. Como eu já mencionei, hoje eu estou acompanhada do meu colega Ferran, ele está no segundo plano, me ajudando a responder a qualquer uma das perguntas que possam surgir durante o webinar. No final, a gente também tem uma sessão de perguntas e respostas, em que a gente pode responder diretamente para vocês algumas perguntas. E fiquem à vontade para usar a sessão de perguntas no painel de controle do GoToWebinar, e o Ferran vai responder as perguntas com muito prazer, caso você tenha alguma. Bom, então eu vou parar de compartilhar minha câmera primeiro, para que a gente fique com a tela mais limpa e para a nossa transmissão ter uma boa qualidade, a gente garantir a qualidade da transmissão. Bom, então vamos começar. Bom, primeiramente, eu quero falar sobre a associação do Bincolab ao BIMFórum Brasil. É com muita alegria que nós anunciamos que desde dezembro do último ano, o Bincolab passou a integrar o grupo de associados do BIM Fórum Brasil na categoria Diamond, o que é um orgulho para nós, pois vemos como muito importante o apoio e suporte ao desenvolvimento do BIM no Brasil, e esse é justamente o objetivo dessa instituição. Eu também gostaria de agradecer a Maíra Soares e a Raquel Ribeiro, do BIM Fórum Brasil, por todo o suporte para a realização desse webinar. E como o primeiro webinar do Bincolab com promoção do BIM Fórum Brasil, nós achamos importante nos apresentarmos e mostrar uma visão geral sobre como as tecnologias desenvolvidas aqui no Bincolab podem contribuir para a melhoria dos processos em BIM. Para isso, a gente criou esse webinar chamado O Poder do Ecossistema Bincolab. Então, temos alguns tópicos para abordar hoje. Eu vou começar com uma breve introdução sobre o Bincolab. Depois vamos falar sobre aproximar os diversos envolvidos em um processo de desenvolvimento de projetos. Também sobre guiar a qualidade dos modelos em projetos. Vamos falar ainda sobre a redução do tempo para fechar as issues e como usar métricas para prevenir gargalos. Então, vamos começar com essa breve introdução. O desenvolvimento de projetos BIM é um processo que já está incorporado em muitos projetos no cenário global. As ferramentas BIM são muito eficazes para proporcionar uma melhor compreensão do que está sendo projetado em vários níveis de informação e também podem ajudar na fase da construção efetivamente. Com isso, a gente vê que o BIM é utilizado em diferentes tipos de projetos para criar os edifícios onde vivemos, onde trabalhamos, onde nos divertimos e também nos projetos que usamos para nos transportar aos nossos destinos. Mas é sempre a pergunta: o BIM já alcançou todo o seu potencial? Esse é um dos tópicos que queremos abordar hoje. E nós entendemos que, embora o BIM já se mostre muito útil, ainda há mais a ser alcançado nesse sentido. Se olharmos para todas as diferentes ferramentas utilizadas por diferentes disciplinas no desenvolvimento de projetos, é claro que a tecnologia que elas oferecem ajuda muito na produção do projeto arquitetônico, do projeto estrutural, do projeto das diferentes instalações mecânicas da edificação e também em projetos de construção industrializados. E a tecnologia também nos auxilia no gerenciamento de projetos, assim como na visualização do projeto quando discutindo soluções com clientes. Mas as ferramentas BIM também nos auxiliam em outros níveis,
para exibir a informação que vem destes modelos BIM da maneira mais apropriada, como na forma de indicadores, por exemplo, permitindo que ela seja usada em um nível de gestão ou para licitações, ou ainda para olhar para todas as quantidades presentes nos modelos para poder alcançar o melhor resultado possível. E uma questão que surge nesse processo é que, embora todas essas pessoas tenham as suas próprias especialidades e ferramentas, a comunicação ainda está um pouco separada. Podemos dizer que, que essas diferentes disciplinas ainda estão trabalhando em silos separados e só se comunicam quando há uma necessidade específica ou em um momento específico de compatibilização e discussão. E a falta de uma comunicação mais constante pode levar a mal-entendidos ou a falta das informações necessárias no momento apropriado. E também pode ocasionar erros ou levar a omissões nos projetos. Nós também vemos que as pessoas tentam superar essas dificuldades de comunicação com uma coordenação de projetos ultrapassada, em que planilhas de Excel são criadas e então são enviadas a todos e os comentários vão sendo reunidos nesse documento. Mas com o decorrer do desenvolvimento do projeto, essa informação vai crescendo cada vez mais e cabe principalmente à equipe de coordenação do projeto registrar todas essas informações em um documento coerente, assim como acompanhar o seu progresso. E isso não é algo que acontece uma única vez durante o projeto. É algo que precisa ser realizado durante todo o ciclo de vida do projeto. E claro que existe uma enorme quantidade de trabalho manual envolvida e que também tem um risco inerente de que alguma informação seja esquecida de ser registrada em algum momento do processo. Outra questão que pode nos impedir de atingir o potencial máximo do BIM é o uso de modelos de baixa qualidade. Modelos que interferem uns com os outros, os modelos podem conter elementos duplicados que foram criados em ações de copiar e colar no software de modelagem, o que implica nos quantitativos extraídos a partir do modelo. Então, nesses casos, elementos duplicados representam quantidades também duplicadas e a gente acaba não tendo a informação acurada para trabalhar e até não confiando, né, na informação que está sendo trazida dos modelos. Além disso, como nós utilizamos as informações presentes nos nossos modelos BIM, também precisamos confiar que eles contêm as informações corretas, tanto do ponto de vista das quantidades, quanto dos valores que os elementos contêm, que vamos precisar para conduzir o projeto. E o que vemos é que muitas vezes também há uma baixa qualidade do lado da informação, como mostrado nesse exemplo, que tem alguns elementos com a ausência da informação de tempo de resistência ao fogo em alguns elementos. E um outro aspecto que pode ser o fluxo de trabalho tradicional de extração de valores estáticos do projeto, uma vez que esses valores eles podem se tornar desatualizados muito rapidamente devido à velocidade em que os projetos vão sendo desenvolvidos e atualizados. Mudanças acontecem o tempo todo. Melhorias, engenharia simultânea, adição de novos modelos. Portanto, esse tipo de desconexão entre os valores utilizados e os próprios modelos também pode ser uma razão para que o BIM não atinja o seu potencial máximo. Bom, a gente chega ao primeiro capítulo de hoje, que é para tratar sobre como podemos aproximar os envolvidos. Bom, para começarmos a falar sobre esse tópico, eu criei uma pergunta para ser respondida em uma pesquisa rápida que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, basta escolher a resposta que melhor lhe convier. Eu vou iniciar o poll aqui. Então, como as equipes de projetos se alinham em relação às issues encontradas no projeto? Por limitação de tempo, eu vou dar cerca de 1 minuto para a seleção da resposta e depois vou compartilhar os resultados com vocês. Lembrando que não temos resposta certa, é apenas para termos uma ideia de como o público desse webinar tem trabalhado nos seus projetos BIM. Bom, então, vamos começar a ver os resultados, vamos ver como é que está aqui. O pessoal pode ir votando, acho que a gente ainda tem mais alguns segundinhos.
como que a sua equipe tem feito esse alinhamento para tratar das questões do projeto? Então, 50% do pessoal respondeu que ainda utiliza e-mail, telefone ou outros meios de mensagem para tratar sobre essas questões. O outro dado mais alto que a gente teve foi, então, realizar reuniões presenciais. Pouca gente ainda trabalhando com tabela de Excel e 17% já está compartilhando arquivos BCF. Então, vamos falar sobre essa questão de aproximar os envolvidos. Ao invés de criar uma separação entre as equipes, o Bincolab permite que você crie um lugar onde todas essas diferentes disciplinas podem se encontrar, verificar e compartilhar as questões a serem discutidas acerca do projeto. Dessa forma, os envolvidos podem trocar ideias de uma maneira estruturada e em diferentes níveis, cada um pontuando os argumentos relevantes sobre a sua especialidade. Todos se conectam e colaboram, fazendo uso inclusive de métricas, tudo em um sistema único. Então, para isso, eu vou mostrar como isso funciona numa demonstração ao vivo e vou começar indo para a nossa plataforma online, o Bincolab Cloud. Então, aqui eu tenho o Bincolab Cloud, esse aqui é o meu espaço privado, mas claro que as empresas que utilizam o Bincolab, cada uma tem o seu próprio espaço com seus próprios projetos. Aqui é o projeto que eu criei para a gente conversar hoje. A gente já tem algumas métricas sendo mostradas aqui sobre as issues que eu já tenho criadas dentro desse projeto. Então, deixa eu entrar nele aqui para a gente ver em mais detalhes. Aqui são as últimas issues que entraram no meu projeto. Eu vou selecionar uma delas aqui. Essa é uma issue que já foi resolvida e aqui a gente tem todo o histórico dela, tudo que foi feito, editado, quando que foi resolvido, por quem que era o responsável, a qual fase pertence essa questão especificamente, e tudo vai ficando registrado aqui. E a gente pode ir monitorando como que essa issue está evoluindo até ela ser fechada. Né? Então, vamos voltar aqui para todas elas, para a gente ter uma visão global de todas as issues. Aqui a gente consegue ver que tem diferentes issues e para a gente conseguir gerenciar tudo isso, a gente tem opções de filtro em que a gente pode escolher, por exemplo, somente as issues referentes a uma fase específica. Então, se a gente focar nessas aqui, eu sei que são dessa fase que eu preciso resolver elas com mais prioridade, por exemplo, com mais urgência. A gente pode também utilizar a parte de prioridade, então podem ter issues mais críticas ou não, ou a gente pode escolher para ver só issues referentes a problemas, a questionamentos ou só a clashes. Então, por exemplo, eu quero ver só os erros que estão sendo tratados aqui, não tenho nenhum erro, só os clashes. Ele vai me mostrar aqui elementos duplicados nesse caso, e assim a gente pode ir vendo e gerenciando essas issues. Então, se eu quero ver só as que estão abertas para mim, que eu preciso gerenciar, eu tenho essa opção também, ou ver todas as issues. E a gente pode também ver todas essas informações de uma maneira gráfica. Então, a gente tem tanto essas métricas iniciais que foram mostradas, quanto alguns gráficos um pouco mais avançados, com informações mais detalhadas. E a gente pode ver esses gráficos para todas as issues do projeto, ou a gente pode aplicar os filtros aqui também. Se eu quiser, por exemplo, ver somente as issues que o meu colega Christian é responsável, em forma gráfica, isso é possível também. A gente pode visualizar elas, como eu mostrei antes aqui, nesse formato. Essas são todas as issues que o Christian é responsável. E se eu quiser, por exemplo, redesignar elas para outra pessoa, eu posso também multiselecionar aqui, fazer essa edição e redesignar ela para a pessoa responsável. De uma maneira muito fácil.
Também, se a gente quer trocar alguma questão sobre essa issue, a gente pode sempre, vou pegar uma que não esteja resolvida ainda, a gente pode sempre editar ela, incluir novos comentários. Eu vou incluir um comentário aqui só sobre o que é o webinar de hoje, 24 de fevereiro. Vou salvar. Esse novo comentário passa a fazer parte do registro dessa issue e tudo fica muito bem documentado e estruturado. A gente tem a possibilidade também de integrar a plataforma do Bincolab Cloud a alguns CDEs. Nesse exemplo aqui, eu estou conectando ao Autodesk Docs, mas poderia ser também ao Trimble Connect, por exemplo. E aqui eu tenho uma integração com a visualização do modelo. Então, eu tenho um visualizador online, em que eu consigo consultar o modelo propriamente, integrado ao painel de issues do Bincolab. Então, eu vou filtrar aqui as minhas issues para ele me mostrar todas elas. E eu posso navegar por elas aqui. Então, se eu quero ver alguma questão específica, por exemplo, essa aqui, eu clico aqui e a mesma cena é reproduzida para mim nesse visualizador online. E eu consigo investigar sobre o que está sendo conversado, quais são as questões que eu preciso analisar e, inclusive, responder e editar essa issue por aqui mesmo. Assim como criar novas issues caso eu encontre alguma questão durante a utilização da visualização online. Então, a gente pode ir navegando de issue em issue, ele vai ir reproduzindo essas vistas para mim dentro do visualizador online e a gente vai tendo um entendimento de todas as questões que estão sendo tratadas sobre o projeto. Um outro recurso disponível aqui no Cloud é a abinha de listas, em que a gente consegue compartilhar algumas informações extraídas do modelo diretamente no Bincolab Cloud. Então, depois a gente vai ver em mais detalhes, mas aqui, por exemplo, eu tenho uma lista de materiais de concreto. Eu posso, inclusive, organizar essa lista de uma maneira diferente, se eu achar que faça mais sentido, de uma maneira diferente, aplicar filtros e organizar ela de diferentes maneiras. Então, agora a gente chega a mais um capítulo do nosso webinar, que é sobre guiar a qualidade do modelo nos projetos. É claro que existem diferentes tipos de ferramentas para esse propósito. Talvez você já tenha uma solução implementada e eu gostaria de saber quais são os seus processos atuais. Então, para isso, eu quero lançar uma segunda pesquisa para os participantes. Como você garante a qualidade dos modelos BIM nos seus projetos? Então, a gente tem algumas opções aqui. Incluímos anotações 2D em documentos extraídos a partir do modelo. Revisamos os modelos visualmente. Realizamos testes de clash detection. Ou realizamos testes de clash detection e validação das propriedades do modelo, das informações que o modelo contém. Então, a maioria do pessoal está fazendo a revisão dos modelos visualmente. Depois, tem uma quantidade boa de usuários já fazendo teste de clash detection e validação de informações, o que é muito bom. E também tem um resultado de pessoal que ainda está usando anotações 2D em documentos extraídos dos modelos. Muito obrigada pelas respostas. Eu vou voltar para a nossa apresentação. E nesse sentido de conduzir a qualidade dos modelos utilizados no desenvolvimento dos projetos no Bincolab, nós desenvolvemos várias funcionalidades diferentes para permitir a colaboração relativa à qualidade dos modelos. Além do Bincolab Cloud, nós temos também o nosso próprio software de federação e validação de modelos, o Bincolab Zoom, que pode ser baixado gratuitamente. E o Bincolab Zoom pode ir além com uma licença da versão Pro, que habilita a nossa solução de Clash Detection, assim como a extração das informações do modelo em forma de listas, ambas baseadas em regras. O Bincolab Zoom pode ser usado para visualizar um modelo federado
ele pode inclusive ser conectado à pasta do seu CDE, em que você mantém as versões mais recentes dos seus projetos, de modo que todos os envolvidos no projeto garantam sempre a visualização da versão mais atual de todos os modelos que são compartilhados. E além disso, ele inclui várias funcionalidades que permitem que você veja as issues dentro dos próprios modelos muito rapidamente, pois o nosso visualizador oferece uma alta performance e também permite que você organize as informações do modelo pelo critério desejado para realizar revisões visuais, criar planos de sessão, adicionar comentários e, claro, criar, editar e compartilhar issues com o resto da equipe. E isso tudo já pode ser feito com a utilização do Zoom gratuito. E se no seu caso for necessária a utilização de funcionalidades de análise avançadas, é possível habilitar a versão Pro com uma licença e usufruir da solução de Clash Detection combinada com as Smart Issues, que rastreiam o status de resolução dos clashes de maneira inteligente e que somente o Bincolab Zoom oferece. E além disso, há a funcionalidade das listas, que permite que as informações disponíveis nos modelos sejam organizadas e compartilhadas com os demais membros da equipe de maneira muito rápida. Ou então, eu vou adorar exemplificar isso para vocês em outra demonstração ao vivo. Então, para isso, nós vamos direto para o Bincolab Zoom. Aqui no Bincolab Zoom, eu tenho esse projeto já carregado, tenho 11 modelos carregados aqui, eles estão federados. Esse é um projeto real, localizado em Amsterdã, em que a equipe nos cedeu gentilmente os modelos para a gente utilizar aqui, já que ele foi desenvolvido com o Bincolab sendo utilizado como a plataforma de gestão de issues das equipes. E aqui, então, eu gostaria de mostrar as diferentes funcionalidades que o Bincolab oferece, o Bincolab Zoom. Então, na versão gratuita já é possível fazer essa federação de modelos e navegar por aqui. Também utilizar as Smart Views, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E a aba de Issues, em que a gente consegue diretamente desse visualizador reproduzir e interagir com as issues, como a gente fez lá no ambiente 3D integrado com o CDE. Aqui a gente consegue, então, verificar aonde a issue está acontecendo dentro do modelo, reproduzir a mesma cena que foi criada no momento que a issue foi cadastrada no sistema. A gente pode ver todas as informações, a gente pode também editar essa issue por aqui, responder e fazer toda a gestão desse assunto. A gente pode, então, também utilizar as Smart Views. Então, deixa eu mostrar para vocês isso a partir dessa issue aqui. A gente pode navegar para entender um pouco melhor, mas às vezes fica um pouco poluído a gente enxergar o modelo com tanta informação, e para isso as Smart Views podem ser úteis para nos ajudar a visualizar com mais facilidade alguma informação do modelo. Então aqui eu criei uns facilitadores de visualização para destacar em cores diferentes as diferentes disciplinas que eu tenho dentro desse projeto. Então aqui, por exemplo, eu criei uma regrinha para que o modelo de estrutura seja destacado em uma cor e o de instalações de outra, e que só esses dois modelos sejam, só essas duas disciplinas sejam exibidas. Então aqui eu consigo ver com essas cores contrastantes e fica mais fácil de eu fazer essa análise visual e enxergar já, inclusive, conflitos por aqui também. Então, isso pode ser feito para os diferentes modelos. No meu caso aqui, eu vou restaurar para mostrar no modelo completo. Eu utilizei também para arquitetura e instalações. Então, se eu quero ver o modelo de arquitetura junto com as instalações, eu também tenho essa vista facilitada para fazer essa análise, com as cores destacando modelos específicos. Ou então, se eu quiser ver os três juntos também, arquitetura, instalações e estrutura, é possível e a gente vai usando esse recurso para facilitar a nossa análise.
Mas além disso, as Smart Views, elas proporcionam uma validação da informação do modelo que é muito interessante. Então, por exemplo, a gente pode pedir para que o modelo seja destacado em uma cor específica de acordo com a informação que os elementos do modelo contêm. Por exemplo, se a informação de fabricante está especificada no elemento específico da arquitetura, eu pedi para ele colocar a cor verde para mim. Caso o fabricante não esteja especificado, ele vai mostrar esse elemento como vermelho. E aí, muito rapidamente, eu entendo se a informação que eu preciso está colocada no modelo ou não. Então, eu fiz isso, por exemplo, para fabricante, eu fiz para tempo de resistência ao fogo, os elementos que têm o tempo de resistência ao fogo definido, ele me mostra em verde, os que não tem em vermelho, ou para classificação, a gente, dependendo da informação que a gente precisa, a gente pede para ele exibir o modelo da maneira que a gente vai ter esse feedback visual e esse entendimento muito rápido do que está acontecendo. E além de a gente verificar se a informação está presente no modelo ou não, como eu estou mostrando aqui, se a informação existe ou não, pode ser que seja importante a gente entender qual informação está colocada e se a informação que está colocada está correta ou não. Então, para isso, a gente tem um recurso também que a gente pode escolher qual elemento, qual informação específica a gente quer verificar e pedir para ele criar uma legenda de cores automática, em que cada valor diferente para essa informação específica ele vai dar uma cor diferente. Então, por exemplo, aqui eu vi se o fabricante existe ou não, né? Se a informação do fabricante existe ou não dentro dos elementos, mas pode ser que eu queira ver os elementos que têm essa informação, que informação é essa? E aí pedir para criar essa legenda automática de cores. E aí aqui a gente vê se realmente a informação está correta ou não. A gente pode ir navegando por essa lista e fazendo essa conferência para informação de especificação de fabricante, de tempo de resistência ao fogo também, ver se os valores fazem sentido para os elementos aonde eles estão colocados, assim como qualquer outra informação que o modelo contenha, porque essas regras são criadas de maneira customizável de acordo com a necessidade de verificação de cada empresa. Bom, então eu quero passar para a parte de Clash. Eu vou restaurar meu modelo novamente, vou vir para a abinha de Clash aqui. A nossa funcionalidade de Clash Detection, ela também é baseada em regras. Então, eu crio regras diferentes para verificar aspectos diferentes ou disciplinas diferentes, de acordo com a minha necessidade, de maneira customizável também. Eu vou rodar aqui as minhas regras de estrutura para a gente ter um exemplo aqui hoje. Ele já está rodando aqui, eu já vejo alguns primeiros resultados. E se eu for navegando por esses resultados agora, por exemplo, clashes entre paredes e lajes, eu vejo que, diferentemente de alguns outros softwares de detecção de conflitos, aqui a gente tem os elementos que estão conflitando transparentes e o volume de interseção destacados em vermelho nessa, como a gente chama, nessa caixa de clash, em que inclusive a gente pode ter informações sobre o clash, a volumetria que ela contém, em que pavimento ela está localizada, aqui na aba de informações do próprio conflito, do próprio volume de interseção que está acontecendo. Então, aqui a gente pode ir verificando esses conflitos um por um e entendendo o que, que eles significam, e se eles são relevantes para a gente ou não no nosso projeto. Então, eu começo a gerenciar esses clashes, eu vou escolher se eu vou reportar eles para a pessoa responsável fazer as modificações necessárias, ou então se eu vou ignorar ele porque ele não é relevante para mim. Então, se eu ignoro, essa caixinha de clash ela muda de cor e eu tenho esse entendimento muito fácil de que isso já foi gerenciado por alguém. Já teve uma análise aqui, mas a análise foi de que esse elemento não é relevante o suficiente para ser reportado, então ele foi ignorado. Também a gente acredita que verificar esses elementos um por um é bem complicado, é muito trabalho manual. Só nesse teste de regras estruturais eu tive 1.199 resultados. É muita coisa para verificar um por um. E quando a gente verifica um por um, a gente pode fazer agrupamentos, mas mesmo assim a gente precisa passar um por um e ter esse entendimento para formar os grupos. Então, a gente criou essa funcionalidade de agrupamento
em que a gente pode escolher como a gente quer agrupar os elementos que têm algum tipo de conflito dentro do nosso modelo. Então, por exemplo, eu quero ver os conflitos entre paredes e lajes, que é esse teste que eu estou colocando aqui agora, por pavimento. E aí ele organiza isso automaticamente para mim. Então, por exemplo, nesse pavimento aqui no nível 10.38, eu tenho 51 clashes. Basicamente, é o mesmo clash acontecendo em vários pontos diferentes do meu pavimento. Eu não preciso dizer para a pessoa responsável, um por um, para ela fazer essa verificação. Eu posso dizer, por favor, olhe todos esses pontos aqui, que são paredes que estão conflitando com a laje nesse pavimento específico. É muito mais fácil para mim gerenciar, como para a pessoa que vai receber essa solicitação e fazer as modificações necessárias, gerenciar também. Bom, e se por acaso eu escolher agrupar de uma maneira diferente, sempre é possível também. A gente pode escolher, por exemplo, por eixo mais próximo de projeto, como eu fiz aqui. Então, eu vou vir para esse grupo de clash que tem 10 clashes. Eu posso escolher reportar ele como um único grupo. Vou dizer quem é a pessoa responsável e vou reportar. Quando eu reporto, a caixinha de clash também muda de cor, mas para laranja, que significa que é um clash que já foi reportado. Então, conforme eu vou ignorando, reportando, as caixinhas vão mudando de cor e eu vejo que aquelas que ainda estão vermelhas são as que eu ainda preciso fazer algum tipo de análise e decidir se eu vou reportar ou ignorar. Bom, eu vou reportar mais alguns aqui para a gente ter mais resultados para a gente conversar durante o decorrer do webinar. Então, vou selecionar alguns aqui e reportar todos eles. Então, eu selecionei 22 grupos. Ele vai criar 22 Smart Issues. O que são as Smart Issues? São as issues criadas a partir dos clashes. Essas issues criadas a partir dos clashes, elas têm uma inteligência, por isso que elas são chamadas de Smart Issues. Elas contêm a informação dos elementos que estão conflitando dentro dela. Então, para cada um desses grupos aqui que eu acabei de reportar, ele criou uma Smart Issue diferente. Então, a gente pode vir aqui, deixa eu selecionar uma delas aqui. Ele vai me levar para esse ponto específico e ele guarda informação de quais são as lajes e as paredes que estão conflitando aqui. Isso é interessante por quê? Porque com essa informação, se a gente realizar um outro teste de clash, uma outra regra, que me levar ao mesmo resultado, ele já vai saber quais foram reportados e quais não foram. E, inclusive, vai me impedir de reportar um mesmo clash mais de uma vez. Então, eu tenho a segurança de que eu não vou ter retrabalhos. Aqui nos clashes, agora que eu já reportei alguns deles, a gente tem esse feedback das cores, então eu sei o que eu ainda preciso analisar, ignorar ou reportar. E aqui os meus grupos, eles já me mostram onde cada um desses conflitos foi reportado. Então, esses são as issues, estão na issue 33. E se a gente agrupar por um critério diferente, como pavimento, e a gente tiver, por exemplo, aqui eu tenho esse grupo em que eu tenho 43 clashes, alguns já foram reportados e outros não aqui dentro, e eu resolver reportar esse grupo, eu consigo. Só que, como eu mencionei, esses clashes que já tinham sido reportados, eles não vão fazer parte dessa nova Smart Issue. Então, aqueles que já tinham sido reportados, eles fazem parte da primeira issue, da issue original, onde eles foram reportados pela primeira vez. Bom, o outro recurso que a gente tem aqui dentro do Zoom, além dos clashes, são as listas. As listas, elas funcionam para a gente conseguir organizar a informação que está dentro do nosso modelo num formato de planilha, de tabela,
Então, aqui eu tenho essa aba compartilhada, em que eu crio as minhas regras de listas para ele puxar a informação que eu preciso do modelo. Inclusive, se eu tiver novas versões do modelo, eu só preciso rodar novamente essas regras aqui, que elas vão ser, as listas vão ser atualizadas com a informação que está vindo nessa nova revisão do modelo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela dinâmica que eu criei sobre os meus espaços. A tabela dinâmica, ela é um pouquinho diferente de uma planilha convencional, porque a gente pode escolher como a gente vai organizar a informação aqui dentro. Então, a gente pode arrastar esses campos e escolher como que a gente vai organizar a nossa tabela e com que hierarquia de informação, né? A gente consegue organizar ela aqui. Então, por exemplo, nessa tabela que eu criei, a gente está analisando os espaços da edificação. Então, aqui eu tenho a tipologia, todas as tipologias que eu tenho na minha edificação, e os apartamentos referentes a essa tipologia, assim como os cômodos aqui também colocados. Então, por exemplo, eu quero ver todos os meus apartamentos da tipologia A, e aqui eu tenho a área e o volume equivalente. Eu consigo interagir com o modelo e ele me leva para o local onde essa tipologia está colocada. Se eu quero ver onde é especificamente o apartamento 03, eu posso usar também essa funcionalidade para ser levado para esse local e, inclusive, usar esse recurso de planta baixa para ter um contexto de aonde esse apartamento especificamente está colocado. Outras listas que a gente pode utilizar são, por exemplo, listas de materiais. Então, se eu quero fazer uma extração dos quantitativos de concreto que eu tenho no meu modelo, eu posso organizar isso aqui também. E tudo é interativo com o modelo. Além disso, essas tabelas elas podem ser exportadas para CSV ou Excel, ou compartilhadas diretamente com o Bincolab Cloud, como eu já mostrei para vocês naquela aba listas, onde elas podem ser acessadas. Então, aqui a gente vai criando essas regras para verificar as informações relevantes para a gente. Então, nesse meu exemplo, eu tenho a minha lista de concreto moldado em loco, concreto pré-fabricado, outros tipos de concreto, de gesso, superfícies de vidro, enfim, tudo, mais uma vez, é customizável e a gente cria as listas e atualiza essas listas cada vez. A gente cria elas uma vez e cada vez que a gente recebe uma nova versão do nosso modelo, a gente só precisa rodar elas novamente e a informação é atualizada com os novos modelos que estão disponíveis, inclusive sendo reaproveitadas em vários projetos também, se for necessário, como um padrão de análise da empresa. Bom, então vamos voltar para a nossa apresentação. O próximo capítulo que eu quero compartilhar com vocês é sobre a redução do tempo para fechar as issues do projeto. Às vezes o processo entre encontrar e fechar uma issue pode ser demorado, pois é necessário que, primeiramente, todos os envolvidos entendam a questão que está sendo discutida, que todas as informações sejam necessárias, que todas as informações necessárias sejam coletadas e que sejam realizadas as discussões sobre o assunto com os especialistas pertinentes, porque algumas soluções não são específicas ou não podem ser resolvidas por uma única equipe de uma única disciplina. Então, novamente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês e iniciar outra enquete com a nossa audiência. Como você garante que as issues sejam resolvidas de maneira oportuna e eficaz nos seus projetos? Então, vamos ver qual estratégia o pessoal tem utilizado para tornar o seu processo de gestão de issues mais eficiente. Então, enviando print screen por e-mail, revisando as issues em reuniões BIM, utilizando a comunicação já disponível no seu a ferramenta de comunicação já disponível no seu próprio software BIM, ou compartilhando as informações por arquivo BCF. Então, essa ficou bem dividida, né? Temos 3 resultados principais.
envio de print screen das issues por e-mail, mesmo resultado de revisar as issues em reuniões de projetos BIM, e a maioria já respondeu que utilizam a comunicação disponível na sua própria ferramenta BIM. E 19% já tem utilizado arquivos BCF para fazer essa troca de informação, bem interessante. Bom, então nessa sessão agora eu quero mostrar a interação que você pode estabelecer entre não apenas os diferentes membros da equipe e a sua visão do projeto, mas também a interação com os nossos plugins. O BIM Collab tem uma conexão direta com as ferramentas BIM mais comuns, o que permite que as equipes interajam entre si diretamente a partir do seu próprio software de modelagem ou de verificação de modelos, através da utilização da nossa plataforma de gestão de issues na nuvem, comunicando-se diretamente uns com os outros sem ter que sair do seu ambiente de trabalho ou ficar alternando entre diferentes programas para enviar capturas de tela por e-mail, por mensagem de WhatsApp ou alimentando documentos manualmente. Existe uma ampla gama de plataformas suportadas com conexão direta, portanto, as chances são altas de que a solução BIM utilizada na sua empresa ou nas empresas parceiras estejam inclusas aqui, mas caso não esteja, como somos uma plataforma OpenBIM, que trabalha com formato aberto para a colaboração de todos os envolvidos no processo BIM, independentemente do software que cada um dos especialistas escolhe como solução, sempre há a possibilidade das issues serem compartilhadas por arquivos BCF, que é o formato aberto para comunicação de issues suportado pelos softwares BIM. E eu gostaria de mostrar como isso funciona em mais uma demonstração ao vivo sobre como as issues que eu acabei de reportar usando o teste de Clash Detection do Zoom podem ser resolvidas e visualizadas por outros membros da equipe de maneira muito fácil e rápida. Então, agora eu não vou utilizar o Zoom, mas sim eu vou para um software de modelagem. No meu caso aqui, eu vou mostrar para vocês no Revit. Eu uso o BCF Manager do BIM Collab, que é o nosso plugin que eu comentei aqui para fazer essa integração com o software de modelagem. Me conecto ao projeto específico que eu estou trabalhando e as issues já ficam disponíveis aqui para eu acessar e começar a trabalhar nessas questões. Então, da mesma maneira que eu fiz no Zoom, eu posso também, diretamente a partir do Revit, investigar essas issues, reproduzir a mesma cena aqui. Eu posso ter um entendimento do que está acontecendo e aonde, o que está sendo discutido. Posso responder essas issues e interagir com as questões. Então, naquele caso que a gente fez o teste de Clash Detection, a gente viu que algumas paredes estavam muito altas. A gente pode também reproduzir quais são os elementos que foram escolhidos aqui, inclusive selecionar os elementos que a gente está tratando, como todas as paredes, por exemplo. Vou fazer uma caixinha de corte aqui para entender um pouco melhor aonde isso está acontecendo. E como projetista, eu posso já resolver o que está sendo solicitado. Então, essas são as paredes que tinham o conflito. Eu vou manualmente aqui reduzir a altura delas e resolver esse problema. Então, eu já respondo aqui a issue, digo para a pessoa que me solicitou que as paredes foram reduzidas e dou a issue como resolvida. Mudo o status dela para resolvida para a pessoa responsável saber que eu já resolvi isso e que ele precisa agora só checar se essa solução está de acordo com os requisitos da empresa e então fechar a issue lá do lado dele. Então, eu vou sincronizar isso aqui de volta para o cloud. Se eu escolher trabalhar em uma outra plataforma de modelagem, como o ArchiCAD, por exemplo, da mesma maneira, eu entro no círculo de discussão do projeto a partir da minha própria ferramenta, eu posso acessar as minhas issues a partir daqui, posso reproduzir elas aqui também, igual eu fiz no Revit. Então, por exemplo, aqui, quero ver essa issue especificamente aqui dentro. Também
é possível. Também tenho a mesma cena recriada dentro do ArchiCAD e também posso editar essa issue e responder ela para a pessoa responsável. O ArchiCAD está meio lentinho hoje aqui no meu computador, esse modelo é bem pesado, mas aqui está a cena, mesma cena, a gente pode vir aqui, investigar e também responder essa issue, fazer os comentários necessários e participar da comunicação BIM. Não só software de modelagem, mas também outros softwares de análise de modelos, como Navisworks, por exemplo. Da mesma maneira, a gente entra com as nossas credenciais de projeto, acessa o projeto específico que a gente está trabalhando, a gente vai ter acesso às issues aqui e vai poder recriar as mesmas cenas, ter um entendimento do que exatamente está sendo solicitado e interagir com o projeto. Bom, então agora que a gente já resolveu algumas questões que foram compartilhadas a partir do nosso teste de Clash Detection, eu vou voltar para o BIM Collab Zoom e eu vou verificar como que a resolução está atendendo a minha expectativa ou não. Então, vou substituir aqui pelo arquivo mais recente, vou recarregar o modelo mais recente aqui dentro do Zoom e verificar se essa nova versão do modelo que o projetista me disponibilizou está realmente atendendo as minhas expectativas e resolvendo os meus problemas. Então, eu vou vir aqui para as issues e para verificar se esses clashes agora estão resolvidos ou não, eu não preciso rodar um novo teste de Clash Detection. Eu posso simplesmente vir aqui na Smart Issue, clicar 2 vezes sobre ela e ele me dá esse feedback de cor. Se o clash não existe mais, se ele não está mais acontecendo, ele colore a caixinha de clash de verde. E dessa maneira eu tenho um entendimento muito rápido e muito fácil de se o resultado, né, se a resolução realmente está atendendo a solicitação ou não. Então, a gente pode ir fazendo isso e verificando todas esses clashes que foram reportados. E aqui eu tenho esse resultado da caixinha roxa, que é importante a gente salientar, porque a caixinha roxa significa que o clash não existe mais, mas que ele não existe mais porque um dos elementos que estavam conflitando aqui, no caso a parede, nesse exemplo, ela não existe mais no modelo, ela foi apagada. Então, ele não consegue julgar se a falta da parede é realmente uma solução ou se a falta da parede é um novo erro, e por isso ele nos dá esse alerta da caixinha roxa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que também, caso o clash não tenha sido totalmente resolvido, ele mostra quais clashes continuam ativos e ainda precisam de um novo retrabalho ali para fazer os ajustes necessários. A gente pode, claro, ir vendo um por um, mas a gente pode também atualizar todas as Smart Issues de uma vez só. Todas ou só algumas, a gente pode aplicar filtros e selecionar algumas específicas só para serem atualizadas automaticamente. Quando a gente usa essa funcionalidade aqui, ele vai fazer um novo teste e atualizar todas as Smart Issues que estiverem ativas aqui. E a gente pode escolher também para o status da issue passar de ativo para fechado automaticamente, caso todos os clashes que estão contidos na Smart Issue estejam resolvidos. Então, se tudo tivesse verdinho aqui, essa issue seria fechada automaticamente. O status dela ia passar de ativo para fechado. Então, vou colocar aqui um comentário atualizado com o Zoom e vou pedir para ele atualizar. Então, ele vai rodar um novo teste só nesses elementos específicos para cada uma das Smart Issues e já vai também atualizar o print screen da minha tela aqui, do meu ícone principal, para eu ter o status mais recente mostrado aqui. Então, eu vou sincronizar essa informação com o Cloud para que todo mundo, todos os envolvidos também recebam essa informação atualizada.
Eu acho que eu esqueci de atualizar ele antes, por isso que ele deu essa mensagenzinha aqui para mim. Mas essa é a ideia de como a gente consegue fazer essas atualizações. Eu vou só resolver aqui. Opa! É exatamente isso aqui. Vou salvar. E a gente consegue ver isso também lá no Cloud depois. Então, ele vai sincronizar todas essas Smart Issues aqui. E eu quero mostrar para vocês como isso reflete lá no Cloud. Então, vamos voltar aqui para o Cloud. Eu vou para a minha linha de Issues. Eu vou vê-las no modo mosaico. E as minhas Smart Issues aqui já tem o screenshot de como ela começou e como que ela está agora no momento atual. E eu tenho também o log de todos os elementos que fazem parte do conflito, em que eu vejo quais continuam ativos e quais já foram resolvidos e quando foram dados como resolvidos. Então, tudo também é muito bem documentado e a gente tem uma rastreabilidade de toda a informação. Bom, então, vamos voltar para a nossa apresentação. Nosso tempo está curtinho já também. Bom, então, o próximo e último tópico trata da utilização de métricas para a gente prevenir gargalos. Então, a gente vai para a nossa última enquete aqui, para a gente saber da nossa audiência como que o pessoal tem feito para prevenir esses gargalos. Como você compartilha relatórios sobre o status do projeto e previne gargalos. Então, pode ser que isso não seja feito, ou que então sejam criados pelos coordenadores de projeto relatórios manuais, ou que um registro separado é criado e a partir dele essas métricas são avaliadas, ou que a empresa tenha um painel de indicadores em tempo real criado que é conectado com uma ferramenta de gestão. Mais uns segundinhos para o pessoal responder. Última chance. Vamos lá, vamos para os resultados. Então, aqui também ficou bem parelho. As empresas que ainda não fazem isso ou que não têm necessidade de fazer isso. Quem faz ainda, a maioria, é fazendo relatórios manuais. E aí tem já um percentual bom de pessoas usando painéis de indicadores em tempo real. Bom, muito obrigada pelas respostas. Vamos em frente. O que eu quero mostrar aqui é que se você não utiliza métricas, provavelmente é porque não tem uma visão holística de todas as issues e coletar todas essas informações provavelmente é muito trabalhoso. Mesmo que você mantenha um registro separado e tente criar documentos para esse fim, é um trabalho manual, né, que também manter essas informações sempre atualizadas é muito difícil e tem uma questão financeira também envolvida e a manipulação desses dados pode ser uma tarefa arriscada de maneira manual. Então, como já mencionei, no Bincolab você pode utilizar a visualização das issues do projeto de uma maneira gráfica para obter insights rápidos sobre o desenvolvimento do projeto. Se alguma issue estiver fora do prazo, também é possível ver isso nos gráficos porque ele é mostrado na cor salmão. E dessa forma, você pode analisar o seu processo e prevenir eventuais gargalos que você comece a identificar em alguma fase do projeto específica, na fase que você está trabalhando ou nas fases que estão por vir. E no Bincolab, nós ainda desenvolvemos uma nova integração para permitir que você use, analise e organize os dados que você cria automaticamente, simplesmente por utilizar o Bincolab. A própria integração entre você e os demais envolvidos no desenvolvimento do projeto vai gerando esses dados
e é possível puxar esses dados a partir de softwares específicos de análise de informações, como o Microsoft Power BI. Diversos dos nossos usuários investiram um bom tempo para criar painéis de indicadores muito informativos, não apenas para um único projeto, mas também para as informações coletadas a partir de vários projetos, o que é obviamente uma maneira muito boa de se utilizar os dados para proporcionar uma inteligência de negócios ao seu portfólio de projetos. Então, para mostrar rapidamente o que esse recurso pode fazer e os insights que pode trazer aos BIM managers e aos envolvidos no projeto que precisam ter uma visão mais global e estratégica do que está acontecendo nos projetos, eu vou voltar para o BIM Collab Cloud, aqui para a minha abinha de issues. Então, eu criei já outras issues depois que a gente começou a conversar desde o início do projeto. Os meus gráficos já foram atualizados, já tem uma informação diferente aqui. Então, diretamente no BIM Collab Cloud, a gente já consegue ver quantas issues a gente tem que estão atrasadas, ou o percentual de issues resolvidas, ou o número delas, quantas continuam ativas, a que fase ela está vinculada. Então, se a gente tem uma fase de projeto que é mais problemática, ou uma área do nosso projeto que tem mais conflitos e mais problemas acontecendo, prioridades, tipos, por empresa, por membro da equipe, por fase de projeto. Aqui pelos campos personalizados, então por Clash Detection, que foram as regras que a gente está usando, quais são as regras utilizadas, então a gente utilizou só uma, por isso que só tem uma aparecendo aqui. Tempo para o fechamento das issues, atividade também ao longo do tempo, da utilização do sistema e da interação entre todo mundo, quais foram as ações realizadas e as issues ao longo do tempo. Então, essas são algumas das métricas que a gente já oferece aqui de maneira padrão dentro do sistema, mas se for necessário, a gente pode também utilizar o Power BI para criar indicadores específicos. Então, por exemplo, aqui eu tenho já o número de issues ativas, resolvidas e fechadas, mas se eu quiser saber o meu número total de issues, eu posso muito rapidamente vir aqui e criar esse parâmetro para minha análise. Então, aqui eu já tenho 32 issues, é o meu total. Eu vou mudar o título aqui para total de issues. E não quero a categoria delas, não precisa. Ok. Deixa eu mudar aqui. A categoria não precisa. Então, já tenho um novo parâmetro aqui. E vou manipulando e criando a informação da maneira que faz mais sentido para a minha análise. Então, rapidinho vou mostrar para vocês que a gente pode criar outros tipos também de gráfico, um gráfico de Dunnett, assim. A gente puxa as informações aqui do projeto. Então, por exemplo, eu quero ver as minhas issues por status. Quero ver quantas estão ativas, fechadas aqui, num gráfico de Dunnett. Posso copiar e colar e mudar alguma informação. Então, por exemplo, se eu quero ver por área, quero ver quais são as áreas que eu tenho mais problemas acontecendo, é fácil fazer isso aqui também. E por, digamos, fase de projeto, por milestone. Então, muito rapidamente a gente já começa a ter entendimento do que está acontecendo no nosso projeto. Essas informações estão inclusive desatualizadas, porque elas foram sincronizadas no momento anterior ao início do webinar, então eu vou dar um refresh aqui para ele atualizar com as informações que a gente incluiu agora no decorrer da apresentação. Ele já está fazendo essa atualização. E muito facilmente a gente trabalha com essa informação sempre em tempo real. E o legal do Power BI também é que a gente consegue fazer a interação, né? Então, se eu quero ver só onde não tem área definida ou só nesse nível específico, ele vai alterando essas informações para mim também. E eu posso ver
em locais específicos ou a informação completa, né, de acordo com a análise que eu estou fazendo. Bom, então, de volta à apresentação, opa, deixa eu voltar aqui. Bom, então, já para a gente ir para as questões finais, eu quero resumir o que a gente viu hoje nesse webinar. Então, o Bincolab pode ser utilizado de forma bastante eficaz para reunir todos os envolvidos. A facilidade de comunicação cria mais proximidade entre as equipes, né? Mais envolvimento, mais engajamento. Também falamos sobre a importância de ter um processo que conduza e garanta a qualidade dos modelos. E para isso é fundamental realizar validações referente às informações que o modelo contém, assim como conferências geométricas através de testes de clash detection. Também pode ser importante para a sua equipe organizar as informações que o modelo traz em forma de tabelas, planilhas ou matrizes para extrair quantidades ou realizar análises mais específicas. E encurtar o tempo de fechamento das issues também faz parte do nosso DNA. Isso é alcançado primeiramente pelo simples fato de conectarmos todos os envolvidos com informações sempre atualizadas, mas também por oferecer recurso para rastrear as resoluções providenciadas pelas equipes nas novas versões dos modelos, com opção de realização de algumas análises de forma automatizada, inclusive. E claro, também nesse último capítulo, a gente falou sobre as métricas para prevenir gargalos e como a gente pode fazer para rastrear o projeto e a saúde do projeto por meio de métricas padrão ou customizadas. Então, em resumo, essas são as principais lacunas que o ecossistema Bincolab pode preencher nos seus próximos projetos para auxiliar sua empresa a colher mais frutos que o BIM tem a oferecer, trazendo efetivamente a colaboração entre as equipes para dentro do projeto, assim como trazendo a confiança nas informações trazidas nos modelos, uma vez que elas são validadas, elas passam a ser validadas, a ter a sua qualidade conferida, antes de serem utilizadas propriamente. Há formas de ir além, como automatizar algumas verificações com o Night Shift, que é um recurso que a gente tem, que você pode atualizar o status dos clashes nas Smart Issues, assim como o resultado das listas de forma automática e programada, para que essas atualizações sejam resolvidas em um horário em que você não está trabalhando, como à noite, por exemplo, e que você já tenha os resultados prontos para sua análise na manhã seguinte. Mas esse é um assunto para um próximo webinar, quem sabe. Hoje eu quis mostrar de maneira mais geral os principais pontos e que o Bincolab pode contribuir com a melhoria do fluxo de trabalho de projetos em BIM. Se você quiser investigar mais sobre o Bincolab, nós oferecemos uma versão gratuita com algumas limitações que você pode baixar do nosso site para ter mais insights sobre como o Bincolab pode contribuir com o fluxo de trabalho da sua empresa. Se você quiser ir além e usufruir de mais possibilidades e funcionalidades, também pode dar uma olhada nos diferentes planos que a gente oferece. Os nossos planos são estruturados de forma a acompanhar a escalabilidade de todas as empresas. Você pode começar com um plano simples e com poucos usuários e ir aumentando o número de usuários e de funcionalidades conforme a necessidade for surgindo. Ou se a sua empresa já precisa de mais funcionalidades e muitos usuários, é claro que você também já pode começar dessa forma. Os planos se adequam às diferentes escalas existentes. Para saber mais, você pode usar esse QR Code para ser redirecionado para a nossa página com informações mais detalhadas, ou ir para o endereço mostrado sob o QR Code. Você também pode entrar em contato com os nossos gerentes de contas e solicitar uma sessão privada com um dos nossos consultores para conversar sobre o seu fluxo de trabalho especificamente dentro da sua empresa. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje. E para finalizar, a gente pode fazer uma breve sessão de perguntas e respostas. Para isso, eu vou pedir para o meu colega Ferran me passar quais são as perguntas que temos no chat, se é que temos alguma. Ferran? Hello, Gabriela. There was not really questions regarding the introduction. It was really nice, the presentation, I mean. The only questions that were it was about at the beginning was this thing about showing the not the entire screen.
But yeah, there were not really regarding the presentation any relevant questions. So maybe we could also talk about the maybe a little bit deeper in the different subscriptions we have, and if they can mix users and projects and how they can go. Okay, but I see that Otávio Almeida has his hand up. Otávio, eu vejo que tu tem a mão levantada. Por favor, se tu puderes digitar no campo de perguntas, é mais fácil para a gente gerenciar. Bom, o Ferran me falou que a gente não tem nenhuma pergunta ainda, além da mão levantada do Otávio, mas que a gente pode falar um pouco sobre como é a interação dos usuários em relação aos planos. Bom, em relação aos planos, cada empresa tem o seu próprio espaço e como funciona? Dentro de um espaço do Bincolab, podem ser criados tantos projetos quanto forem necessários. A gente não tem uma restrição do número de projetos. Então, se na tua empresa tu tens 50 projetos acontecendo ao mesmo tempo, tu podes criar 50 projetos. E os planos vão por número de usuários, vão crescendo em relação ao número de usuários. E um usuário, ele tendo login e senha, ele conta como um usuário. Então, se um dos teus usuários faz parte dos teus 50 projetos, ele ainda conta como um usuário. Então, é assim que os planos são estruturados. Bom, eu acho que a gente tem uma outra pergunta aqui. Sí, Otávio, sorry, Mayara Pereira also asked another question. Como eu posso trabalhar com isso sem fazer master em BIM Manager? Bom, eu acredito que não é necessário fazer um Master em BIM Manager para conseguir trabalhar com as ferramentas de comunicação. O sistema realmente é bem simples e traz todo mundo para dentro de um único local para compartilhar informação, então fica tudo muito mais fácil de gerenciar. Claro que quanto mais conhecimento a gente tem sobre processo, sempre é melhor, mas a comunicação pode e deve ser feita em todos os processos BIM, né? Porque é um processo interativo em que várias disciplinas precisam trabalhar juntas para fazer um projeto acontecer, e é fundamental que a gente tenha também algum tipo de validação dos modelos que a gente está trabalhando para a gente poder confiar na informação que a gente está lidando. Então, na minha opinião, é fundamental para qualquer empresa ter uma comunicação estruturada e um processo de auditar o modelo que está sendo recebido para garantir que a informação que a gente está extraindo e que a gente está manipulando é uma informação de qualidade. Any other questions, Ferran? There's only one question. São planos anuais? Bom, os planos podem ser mensais ou anuais, é uma escolha da empresa. Os planos mensais têm algum tipo de taxa a mais, porque daí ela é emitida todo mês e não uma vez só no ano. Mas se vocês tiverem qualquer questão relacionada à compra do software, eu não sou a pessoa mais indicada, eu sou realmente uma pessoa técnica que auxilia na parte de consultoria. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para o e-mail sales@bimcolab.com, que eles conseguem instruir melhor nessa parte de aquisição da ferramenta. Também, claro, vocês podem entrar em contato comigo diretamente. Eu não tenho o meu slide, o primeiro slide aqui, eu vou compartilhar ele de novo na tela. Eu e o Ferran também estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas ou encaminhar vocês para a pessoa responsável que pode tirar
as dúvidas que surgirem em relação ao Bincolab. Fiquem à vontade para nos contatar, para conversar, para tirar qualquer dúvida ou inclusive para agendar uma reunião conosco para a gente conversar especificamente sobre o caso da sua empresa. A gente está à disposição. Bom, com isso, pessoal, então a gente encerra esse webinar de hoje. Eu espero que tenha sido interessante e relevante para todos, que a gente possa ter contribuído com a visão do processo de projetos em BIM e como a gente pode melhorar esse processo e como o BIMColab pode também contribuir com isso. Espero que tenha sido interessante e válido e até a próxima. Muito obrigada pela presença.